paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Quantos não abrem mão da presença de Deus aí? A presença de Deus aí. Há uma doce presença de Deus aqui nessa manhã. Estava saindo ali do quartel, estava saindo de serviço. Hoje eu não estava de serviço, mas eu estava de serviço. 0 às 4, madrugada, capacete, colete, pistola, chuva, frio. Falei, meu Deus, de madrugada falei assim, eu tenho que estar ali em Goiânia, Jesus, me ajuda aqui, não deixa eu resfriar não. É bênção de Deus. Mas quando meus pais me encontraram ali no quartel, a gente já ligou ali, o Marquinhos mandou para mim o link da oração, as irmãs começando com oração de joelho. De lá até aqui, a gente veio da bem até aqui, cultuando com os irmãos. Graças a Deus, já sentindo a presença. Minha mãe estava com um vibrado. Que bênção! Maravilha, a gente já estava sentindo a presença de Deus no carro. Eu já estava cultuando com os irmãos. Então você abre a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer ao pastor Antônio Marcos, missionário Wanda, Marquinhos, pastor Marcos Neves, né? Marquinhos presente, né? A toda a sua família, seus irmãos, família sacerdotal, pessoas a quem admiramos muito, e a todas as irmãs aqui da mesma geração, a quem temos muito respeito. Atos capítulo 2. Quando você abre aí, quando você acha na sua Bíblia, quero dizer para você que eu trabalho de oração e sempre à vontade, me sempre em casa. A mamãe dirige um trabalho de oração há 30 anos. Vai fazer esse ano, né, mãe? Mês que vem faz 30 anos o trabalho de oração que a mamãe dirige. Eu tenho 28 anos, então trabalho de oração é anterior ao meu nascimento. Então, mamãe e papai. 31, esse ano vai fazer 31, meu Deus do céu. Então eu tenho 28. Então por isso que eu digo que eu já nasci no fogo, já nasci no trabalho de oração. Papai e mamãe sempre ensinou a gente ali. Lá no terraço da casa dos meus pais, eu trabalho ligado à Assembleia de Deus da Pavuna. Eu sempre esteve ligado à Assembleia de Deus da Pavuna. Meus pais sempre foram Madureira, nação Madureira. E é bênção. Vamos ler aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, apenas o primeiro versículo, que diz o seguinte: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pode tomar os seus assentos. Glória a Deus. Irmãos, o que Deus colocou no meu coração para falar nesta manhã não é sobre o evento Pentecostes, não é sobre a descida do Espírito Santo, mas essa primeira frase aqui do versículo 1 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos: e cumprindo-se o dia de Pentecostes. Eu gostaria de compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração acerca de alguns caminhos que a gente deve percorrer para alcançar uma promessa de Deus. Pentecostes aqui eu quero sintetizar com uma promessa. Capítulo 2 aqui como cumprimento de uma promessa de Deus. Eu não vou falar aqui do evento Pentecostes, da descida do Espírito Santo, mas eu vou falar de Pentecostes como um cumprimento de promessa de Deus. Tá? Eu creio que se eu perguntar aqui nessa manhã quantos tem promessa de Deus, eu tenho certeza que você vai levantar a sua mão. Só que para alcançarmos promessa de Deus, promessa que Ele nos faz, existem alguns caminhos que a gente deve percorrer. E esses caminhos estão traçados aqui na palavra de Deus. Se a gente observar esses caminhos, a gente alcança o cumprimento de promessa de Deus. E é sobre isso que eu quero falar. E quando a gente fala de cumprir-se o dia, tem muita gente que espera o cumprimento de muitos dias. Tem gente que ama fazer aniversário. Então ele espera ansiosamente 365 dias do ano passarem para que ele possa comemorar o seu aniversário. Já tem gente que está com data de casamento marcada, como o meu amigo Marquinhos ali, não sei se já está marcado, mas se não tiver, já estou profetizando. Né? Principalmente noiva. Eu casei alguns anos atrás, e depois que eu marquei a data do casamento, minha mulher ansiosamente queria que chegasse a data do casamento. A mulher fica ansiosa, começa a ver um monte de preparativos. Então tem gente que espera o cumprimento de diversos dias especiais para a gente. E mais especial ainda quando a gente aguarda o cumprimento de algo que Deus nos promete. Quão maravilhoso é recebermos promessas de Deus. Toda vez que eu estou em trabalho de oração, nem sempre eu posso estar por conta do trabalho. Hoje Deus me abençoou que a gente conseguiu estar. Mas eu me recordo de cada promessa que Deus me fez num trabalho como esse aqui. Eu me lembro que ainda criança, meu
para seguir o exemplo do meu pai. Meu pai é militar aposentado. E meu sonho era lá, eu queria ser o exemplo do meu pai, de homem de Deus. Eu falei, eu quero ser homem de Deus do meu pai e quero seguir a mesma profissão que ele. E eu lembro de orações como essa, mamãe dando um lugar aqui na mesa de oração com as irmãs, e a gente brincando, fazendo bagunça, né? Criança na igreja, difícil de controlar, né? E a gente fazendo bagunça, de repente eu levantava um vaso e dizia, olha, o Tiaguinho é criança, o Tadeu também é criança, meu irmão. Mas enquanto eles estavam brincando aqui, o mover estava acontecendo, veio quando um anjo chegava, com 12 cabides na mão, com 2 cordas brancas. Foram uma das promessas que Deus me fez. E hoje eu e meu irmão estamos na Marinha. Vivenciando uma promessa de Deus. É não porque a gente merece, porque a promessa que Deus nos faz sem a gente merecer. Em trabalhos como esse, de repente tem gente que não dá nada. Deus faz tantas promessas em trabalhos como esse. Por isso que eu faço questão de vir no trabalho de oração quando eu posso. Mamãe sabe, quando eu tenho a folga, eu vou lá no trabalho dela na segunda. Quando eu tenho a folga, eu vou lá no de terça, lá na nossa igreja. No de quarta, lá na minha tia. Daí por diante, de buscar Deus é muito bom. Estar na presença de Deus é bom demais. E cumprir o seu dia. Então a gente espera cumprimento de promessa de Deus, cumprimento de tantas coisas na nossa vida. Mas para cumprimento de promessa, existem alguns caminhos, eu não vou me alongar. Prometo que você rápido aqui. O primeiro caminho, a gente leu Atos capítulo 2. O primeiro caminho está aqui em Atos capítulo 1. A gente vai precisar recuar um pouquinho. Verso de número 4. Que diz o seguinte: Jesus dizendo aos discípulos, que aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. E depois que Jesus ressuscita, ele ainda aparece aos seus discípulos num espaço de 40 dias. Até no 40º dia ser assunto aos céus. Então nesses 40 dias aqui após a sua morte e ressurreição, Jesus ainda aparece algumas vezes aos discípulos, ainda realiza algumas coisas. E numa dessas aparições aos discípulos, que aqui em Atos capítulo 1, Jesus diz o seguinte, no verso de número 4: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Repita comigo. Não se ausentassem de Jerusalém. Repita comigo. Não se ausentassem de Jerusalém. Primeiro caminho para quem espera cumprimento de promessa da parte de Deus: não deve, não pode se ausentar de Jerusalém. Quando a gente fala se ausentar de Jerusalém, a gente lembra logo de um referencial. Porque cristão é isso, cristão precisa ter referência. Cristão precisa ter referencial. Quando a Bíblia diz que a juíza Débora, ela atendia ao pleito das pessoas todos os dias embaixo de uma tamareira, então embaixo de uma árvore, ela tinha um referencial. Primeiro passo, o primeiro caminho que a gente deve percorrer para quem espera cumprimento de promessa: não se ausentar de Jerusalém. Em outras palavras aqui, por um outro viés, não saia do lugar onde Deus te plantou. É o primeiro passo. Permaneça no lugar onde Deus te plantou. Tiago, qual é o melhor lugar para se estar? O melhor lugar para se estar é onde Deus quer que a gente esteja. Esse é o melhor lugar para a gente estar. É muito bom quando a gente está debaixo da direção de Deus. É muito bom quando a gente está debaixo da obediência de Deus. Eu me recordo que, eu vou falando aqui, Deus vai me lembrando de umas coisas. A gente estava de mudança para Brasília, o Arquel me mandou para Brasília, e no meu culto em ações de graça, junto com a minha esposa, Letícia estava grávida ainda, da minha primeira filha. Aí o irmão do culto em ação de graça falou assim: olha, que era militar também, falou: olha, Tiago, aqui na igreja você é presbítero, o pastor te dá a oportunidade para dirigir culto, você tem a oportunidade aqui para dar uma palavra, só que olha, já passei por Brasília, quando você chegar lá em Brasília, olha, você não vai ter oportunidade nem para levar uma oportunidade para o irmão que estiver pregando. Eu falei: Jesus, que é isso? Falar para a gente que está acostumado a trabalhar na obra de Deus, fazer alguma coisa, mas eu sabia que eu estava indo debaixo de promessa de Deus. Eu falei: ó, meu irmão, amém, Deus te abençoe, você não aceita essa palavra não, Deus em mim, né? Falei: não aceita essa palavra não, porque eu sei que eu estou debaixo de promessa de Deus. É Deus que está me levando para lá. Foi Deus que disse que me levaria, junto com a minha família. Então se Ele vai me levar, Ele vai se encarregar de fazer alguma coisa lá. E chegando na igreja lá em Brasília, a gente começou a visitar algumas igrejas. Eu falei: filha, fica à vontade, que Deus tocar no nosso coração, vamos orar. Daí a gente escolhe uma igreja para ficar. A gente
festividade. 30 anos da congregação, era uma grande congregação, a igreja já estava toda, né? Gente muito boa para trabalhar, gente pregando, gente vestindo tudo de bênção, irmãos tocando, e a gente chega no período de festividade. Daí a gente começa a adorar a Deus ali, a gente decide congregar ali. Irmãos, eu só sei o seguinte, que passado um ano, na festividade de 31 anos daquela congregação, Papai do céu me concedeu a vontade de estar dirigindo o culto da festividade. Isso é estar debaixo de promessas de Deus. É bom quando a gente está debaixo do direcionamento de Deus. Isso é muito importante. Porque o Deus que nos manda é o Deus que nos garante. É por isso que a gente precisa ter certezas e convicções daquele que nos chamou. Eu estava no carro quando eu assisti a uma irmã que deu, se não me engano, a leitura introdutória acerca do rei Ezequias. Não é isso? Deus manda o profeta até o rei Ezequias. O profeta diz que o rei vai morrer, manda ele pôr a casa em ordem, depois ele volta na minha volta. O rei Ezequias ora ao Senhor, depois o profeta já está na porta saindo, Deus manda o profeta voltar. Não parece que Deus está de dois papos? Imagina eu, diante de um rei entregar uma profecia, de repente você sair lá na porta, não, desfaz a profecia que eu mandei você entregar, a profecia é outra. Mas o profeta tinha algo que a gente precisa ter. A gente precisa ter certezas e convicções daquele que nos chamou. Porque quando Deus manda, Deus garante. Então, o primeiro passo para o cumprimento de promessa de Deus, que Deus nos diz nesta manhã: ficai em Jerusalém. E Jerusalém, qual é o significado de Jerusalém? Jerusalém é lugar de paz, não é isso? É um dos significados de Jerusalém. Lugar de paz. E paz é shalom. Shalom aqui não é ausência de guerra. Shalom aqui é paz interior. Ou seja, o mundo exterior pode estar em guerra, mas eu e você que servimos ao Senhor temos paz interior. Por isso que a importância da gente ficar em Jerusalém. Quando a gente está em Jerusalém, parece que está tudo errado, mas nós temos paz interior, porque nós temos certeza e convicções daquele que nos chamou. Portanto, ficai em Jerusalém. Permaneça no lugar onde Deus te plantou. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, para quem aguarda o cumprimento de promessa de Deus, está aqui no verso de número 6, quando os discípulos perguntam a Jesus: Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ou seja, Senhor, será que nesse momento agora, já que o Senhor já morreu, já ressuscitou, será que agora que Israel vai voltar a ter reino, vai voltar a ter seu poderio, vai voltar a ter toda a sua estrutura? Essa é a pergunta que os discípulos fazem a Jesus. Só que Jesus dá uma resposta para eles, aqui no verso número 7. E diz: não nos pertence saber o tempo ou as estações que o Pai estabeleceu sobre o próprio poder. Daí, se a gente for parar para analisar aqui, a pergunta dos discípulos era pertinente. Afinal de contas, Israel já vinha sofrendo por perseguições há muito tempo, por cativeiros. Então, em 562 a.C., relato histórico breve, Israel é destruído, o povo babilônico, o império babilônico leva o povo de Israel. Depois, durante esse tempo, depois dos babilônicos, chegam os medo-persas, daí vem os gregos. Israel sempre sob o domínio desses povos. Daí, nesse período aqui que os discípulos fazem essa pergunta, justamente na época em que o povo de Deus aqui, que Israel estava sofrendo sob o domínio do Império Romano, grandes perseguições no período do Império Romano. Então, se a gente fosse adentrar aqui na história, teria bastante coisa para a gente falar aqui. Então, os discípulos fizeram uma pergunta pertinente: Senhor, será que neste momento, já que o Senhor já morreu, ressuscitou, já se cumpriu uma promessa, será que agora o Senhor vai restaurar? Daí ele responde: olha, não nos pertence, ou não nos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Sabe o que Jesus estava dizendo em outras palavras aqui? Se a gente fosse transferir com as palavras de hoje aqui, do nosso vocabulário, olha, não sejais ansiosos. Fiquem tranquilos, fiquem calmos. E a ansiedade, a psicologia diz que é excesso de preocupação com o futuro. Então Jesus diz para ele: olha, fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos, fiquem tranquilos, que está tudo sob o controle de Deus, está tudo sob o domínio de Deus. Portanto, não sejais ansiosos. Segundo passo para quem espera cumprimento de promessa de Deus aqui: não seja ansioso.
dado estatístico, é sofreria de ansiedade. Mas a palavra de Deus tem mensagem para nós acerca disso. É quando diz que nós devemos lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades. Então você que tem promessa do Senhor, não sejais ansioso. Fiquem tranquilos. Lance essa ansiedade sobre o Senhor, que a seu tempo Deus há de cumprir aquilo que prometeu na sua vida. Confiar no Senhor é um nível de maturidade grande que o servo de Deus precisa ter. É confiar no Senhor, descansar no Senhor. Tendo a certeza que o Senhor nos garante. Esse é o segundo passo. Não ser ansioso. Terceiro passo, está aqui no verso de número 10. Para aquele que espera cumprimento de promessa de Deus. Capítulo 1, verso 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Nesse momento aqui Jesus está sendo assunto aos céus. Após os 40 dias, Jesus está indo para o céu. Depois de falar algumas palavras aos discípulos. Daí os discípulos ficam atônitos, parados, olhando o Senhor subindo para os céus. Daí se apresentam imediatamente dois varões a eles e dizem: varões galileus, por que estáis atônitos olhando para os céus? Voltai para Jerusalém. Daí sabe o que eu aprendo nessa palavra? Que o terceiro passo para quem espera cumprimento de promessa de Deus tem que estar em movimento, não pode estar parado. Para quem espera cumprimento de promessa de Deus, Senhor cumpriu, não vou mais buscar, vou ficar tranquilo aqui, vou ficar dentro da minha casa. Mas para quem espera cumprimento de promessa de Deus, tem que estar em movimento. Você está esperando a promessa de Deus? Continua vindo para oração, continua vindo para consagração, continua subindo o monte. Não estou aqui de monte, eu também gosto, né? De vez em quando a gente vai lá no monte, lá orar ao Senhor. Então continua buscando o Senhor. Quem espera cumprimento de promessa de Deus não pode estar parado. O servo de Deus tem que estar em movimento. Tem que vir, período está chuvoso, está frio, mas a gente está lá na oração, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Quem sabe que buscando ao Senhor, as promessas de Deus vão se cumprindo, Deus faz mais promessas na nossa vida e é bênção de Deus. É um terceiro passo, irmãos. Nunca pare. Estejam sempre em movimento. Servo de Deus precisa estar em movimento. Está em guerra, mas está em movimento. Está passando luta, mas está adorando ao Senhor. E se a gente for parar para perguntar aqui, que a roupa ela esconde muita coisa. Os irmãos estão aqui chiques, bem arrumados, mas só Deus sabe aquilo que se passa na sua mente, só Deus sabe aquilo que se passa no seu coração. Então você de repente está aqui com algum problema para apresentar diante do Senhor, com alguma causa para apresentar diante do Senhor, mas quem sabe você adorando ao Senhor aqui, glorificando ao Senhor aqui, Deus resolve lá embaixo desse problema e resolvendo essa situação que você precisa. Enquanto você está glorificando ao Senhor aqui, enquanto você está adorando ao Senhor aqui, eu tenho certeza que Deus está visitando as suas necessidades. Eu também tenho necessidade da parte de Deus. Eu também tenho algumas promessas que Deus precisa ainda cumprir. Mas nós estamos aqui adorando ao Senhor Jesus e dizendo para Ele que sem a presença dEle a gente não vai a lugar nenhum. Se a gente está aqui é porque a gente é dependente do Senhor. Senhor, nós somos dependentes de Ti nessa manhã. Terceiro passo, tem que estar em movimento. Então não para, vai para a oração, busca o Senhor mesmo. Participa dos cultos, se coloca à disposição do pastor Antônio Marcos. Pastor, o que tem para a gente fazer aí? Vamos pegar nessa ponta do lençol aí, vamos vestir a camisa. Na verdade, eu não gosto nem muito desse termo vestir a camisa, que quem veste camisa, jogador de futebol, às vezes veste uma camisa que não está no coração dele, só para o profissionalismo. Vou falar uma frase que o almirante falou comigo há pouco tempo agora. É que melhor do que vestir a camisa, a gente tem que ter sensação de pertencimento. Eu pertenço a esta casa, eu pertenço a essa igreja. Então, que tocar para um aqui, toca para todos. A gente precisa estar em movimento. Quando a gente está aqui na obra de Deus fazendo, trabalhando para o Senhor, adorando o Senhor, Deus está cuidando das nossas necessidades. Aleluia! Glória a Deus. Esse é o terceiro passo. A gente precisa estar em movimento. Discípulos estavam parados, olhando para Jesus subindo. Enquanto dois varões se apresentam, varões galileus, porque estáis parados, olhando para o céu, entra em movimento, entra na marcha do varão. Vou falar aqui na linguagem penteca aqui que a gente entende. Amém? Tem que estar em movimento. Quarto caminho, ou quarta orientação para quem espera cumprimento de promessa de Deus aqui. Está lá no verso de número 14. Todos estes perseveravam
em oração e súplicas. Perseveravam todos estes unanemente em oração e súplicas. Quarto caminho que a gente deve percorrer para quem espera a promessa de Deus. Você tem que perseverar em oração. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Para quem espera o cumprimento, não pode ficar parado. Tem que continuar buscando ao Senhor. Tem que perseverar em oração. É quando a gente ora, a gente... Não sei se você já passou por essa experiência, né? Mas já teve momentos na minha vida que, estando aflito, precisando de algo da parte de Deus, assim, um socorro sobrenatural de Deus. Falei, meu Deus do céu, sai só o Senhor intervindo nessa causa aí. Estou precisando de um socorro de Deus. E às vezes a gente é angustiado, triste. Daí a gente resolve dentro da nossa casa, ainda que sem força, dobrar os nossos joelhos e orar ao Senhor. Não sei se você já passou por essa experiência. Daí a gente começa a falar com Deus aquilo que a gente precisa. Senhor, essa situação aí só o Senhor resolvendo, né? O que eu podia fazer na esfera humana eu já fiz. Agora, só a intervenção do Senhor nessa causa. De repente a gente orando ao Senhor, a gente começa a lançar sobre Deus as nossas necessidades. Daí você já passou por essa experiência. Aí você levanta da oração, parece que você está forte, aquela angústia que está tomando o seu coração, de repente vai embora. Isso é fruto da nossa perseverança em oração. Remédio para a ansiedade? Caraca, a psicologia vai falar que você faz terapia, você faz outras coisas, não desmereço, de fato é verdade, ajuda muito, mas ainda a resposta bíblica acerca das nossas ansiedades. É o melhor remédio para quem é ansioso, para quem está angustiado, ainda é dobrar os joelhos e adorar e orar ao Senhor. O melhor remédio ainda é a oração. O segredo ainda não mudou. Tem gente que está fazendo outras coisas aí para alcançar vitória da parte de Deus. Mas o segredo ainda é o mesmo. O segredo ainda é buscar ao Senhor. O segredo é isso aqui. É que mamãe me ensinou há quase 30 anos atrás. Meu filho quer vitória da parte de Deus? Busca ao Senhor nas orações. Faça jejum. Faça propósito do Senhor. O segredo é o mesmo. Quer receber vitória da parte de Deus? O segredo é esse aqui. É estar na oração. Oxalá, como meu pai disse, você sempre diz, oxalá que a igreja toda entendesse esse mistério, né? Que pudesse estar nas orações, buscando ao Senhor, ser bênção, né? Da parte do Senhor. O segredo é o mesmo. Para quem quer receber vitória da parte de Deus, é oração. A causa é impossível? Qual é o remédio? Oração. É falta de emprego que precisa? Qual é o remédio? Oração. Eu vou com o Senhor, eu vejo irmãos empregados na oração, buscando ao Senhor. A irmã, às vezes, ela sabe por Deus. Olha, vem aqui na frente, aqui, todos os irmãos estão desempregados aqui na frente. Aí os irmãos levantam com fé, sua carteira de trabalho debaixo do braço, e de repente buscando ao Senhor, daqui a pouco começa a chover os testemunhos. Olha, estava buscando ao Senhor, que Deus abriu uma porta de emprego para mim, Deus me abençoou, me honrou. Peguei a bênção de Deus. O segredo é a oração, é perseverar na oração. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses: orai sem cessar. Orai sem cessar. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos diz que Pedro e João iam ao templo juntos a hora nona, às 3 horas da tarde. É um costume judaico muito lindo que a gente precisa manter esse costume. Costume dos cristãos judeus daquela época, da igreja primitiva. Eles oravam pelo menos 3 vezes ao dia: 9 horas da manhã, meio-dia e 3 horas da tarde. Oravam 9 horas da manhã, meio-dia e 3 da tarde. Porque eles sabiam que o segredo da vitória estava na oração. Então, quarto passo para quem espera o cumprimento de promessa de Deus. Eu já estou terminando. Perseverar em oração. Daí alguns dias se passam e Jesus é assunto aos céus. Daí a gente entra no quinto passo, para a gente fechar essa mensagem. O quinto passo, depois de alguns dias, que Jesus é assunto aos céus, Pedro se levanta diante de uma multidão de pessoas e ele percebe a necessidade que tem de completar o time, ou aquele corpo de obreiros, o time dos discípulos. Afinal de contas, ali só havia 11, porque um era Judas havia morrido. E Pedro se levanta e fala: olha, está faltando alguma coisa aqui, a gente precisa ajeitar esse negócio aqui.
Para quem espera o cumprimento de promessas de Deus, Jesus já prometeu. Antes desse assunto ele prometeu. Os profetas já falaram. Não tem promessa de Deus para a gente, mas precisa arrumar algumas coisas aqui. Daí, ele, dentre os que estavam naquela multidão, ele resolve tirar sorte sobre um, para que um deles, que pertencia à multidão, completasse esse número de discípulos, que é o número de 12, para substituir Judas. Daí, no capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: é necessário que, pois, os varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu entre nós, começando desde o batismo de João até o dia que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, eu estou dizendo o seguinte: olha, só temos 11 aqui agora. Judas morreu. Então a gente precisa completar esse mistério aqui. Daí ele lança sorte sobre 2 que se apresentam. Se apresentam aqui José Barsabás e Matias. Daí eles oram ao Senhor, lançam sorte sobre eles, e Matias é escolhido, completando então o time dos 12. Agora fica completo. Daí eu aprendo uma outra lição que o Espírito Santo de Deus falou comigo, que eu preciso compartilhar isso com você aqui nessa manhã. Que é a quinta lição para quem espera cumprimento de promessa de Deus. A quinta lição e última, para quem espera cumprimento de promessa de Deus, é que às vezes em algum momento da nossa vida a gente precisa arrumar a casa. Tem alguns momentos aqui, não estou dando doutrina aqui, que aqui tem um pastor Antônio Marcos para doutrinar. Jamais. Distante de mim. Mas tem algumas coisas na nossa vida que às vezes a gente precisa arrumar. Eu me recordo que eu já estava algum tempo sem orar, a gente estava morando em Brasília. A gente começa a ficar muito tranquilo, aí fica tranquilo demais, a maré, o carro começa a sair do nosso pé, por isso que tem umas vezes quando eu vou fazer uma provinha assim, mas sempre lembrar que tem que buscar o Senhor. E a gente passou uma situação muito difícil com a minha filha, que tinha nascido lá em Brasília. Com alguns problemas que a gente não conseguia encontrar a solução do problema, de saúde. Eu falei: Jesus do céu, o Senhor me prometeu, o Senhor cumpriu. Daí eu falei: não, vou ligar para o batalhão das irmãzinhas lá no Rio. As amigas de mamãe, eu costumo chamar de amigas de Deus, porque a oração dela sobe assim rápido. A minha só tem uma barreira, né? Olha aqui, o anjo ainda tem que cortar um negócio aqui para a oração subir. Mas olha, eu costumo dizer que essas irmãs aqui são amigas de Deus. Você pede para elas orar, a oração sobe rápido. E Deus atende. Eu liguei para a mamãe falou: filho, pode ficar tranquilo que eu estou em oração, vou botar as irmãs em oração. Daí, sua tia quer falar contigo. Aí eu liguei para minha tia, irmã de oração: tia, ajuda a gente aí. Estou pensando até em mandar uma passagem para o Rio de Janeiro para a senhora vir me ajudar aqui em Brasília. E ele essa guerra comigo aqui, o pessoal aqui em Brasília não tem relação não. Daí foi por isso que eu fui ficando mais tranquilo, o pessoal lá mais tranquilo, mais devagar. Eu falei: meu Deus do céu, eu estou perdendo a essência lá do Rio de Janeiro, não posso perder essa essência. Daí ela falou assim: olha meu filho, eu vou até orar por você. Mas Deus já me deu um mistério aqui agora. Eu falei: olha, você precisa arrumar alguma coisa dentro da sua casa. E o que você precisa arrumar dentro da sua casa é a oração. Porque agora você é pai. A Letícia agora é mãe. Então tem coisas que a sua mãe pode orar, que a mulher de Deus é a avó. Mas há uma autoridade delegada da parte de Deus sobre você que é pai. E sobre ela que é mãe. Então não adianta, eu posso orar aqui, Deus pode até atender por misericórdia. Mas há poder nas mãos, nas suas mãos. E há poder, você é mulher do Senhor. O que está acontecendo? Eu quero nem saber. Mas Deus está mandando dizer para você arrumar a casa da oração. Você está precisando orar com a sua esposa. É você que precisa levantar de madrugada e estender as mãos sobre a sua filha e repreender o mal que está sobre ela. Que não adianta, sua mãe pode orar, mas há uma autoridade delegada sobre você que é pai, sobre você que é mãe, Letícia. Então são vocês que devem orar, são vocês que têm que repreender. Vocês têm autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos. Então, até aqui que deu o Senhor, vou ajudar vocês, mas vocês precisam arrumar essa situação na vida de vocês. Daí eu me reuni com a Letícia e falei: verdade, filha. A gente aqui em Brasília está ficando muito, está achando que está ficando chique demais. A gente está começando a baixar a guarda. Está ficando muito tranquilo. A gente precisa voltar para os joelhos de novo. Então, são coisas que às vezes na nossa vida a gente precisa arrumar. Não necessariamente é pecado, mas tem coisas, detalhes da nossa vida que a gente sabe que precisa arrumar com Deus. De repente buscar mais ao Senhor, de repente ler mais a sua palavra, estar mais em comunhão com a igreja. Então tem coisas, cada um de nós aqui sabe, eu sei aquilo que eu preciso arrumar, eu sei que cada um de nós aqui sabe aquele ponto que a gente precisa dar uma direita, dar uma ajustada, para a gente receber cumprimento de promessa
do Senhor. A gente sabe disso. Tem coisas que a gente precisa ajustar. E tem de vez em quando o Papai do Céu na perto da orelha da gente aqui para a gente ajustar, para receber vitória da parte de Deus. E Deus é atemporal. Eu sei que as promessas são promessas para nós aqui no mundo terreno, dentro da nossa cronologia. Mas para Deus já foram cumpridas lá na frente. Deus, que é o Deus lá de 1990, é o Deus que está aqui, é o Deus que já está lá em 2040, é o Deus que está lá em 2070. Então, para Deus já se cumpriu. É nós que estamos sendo preparados aqui para receber o cumprimento de promessas de Deus. Então, para quem quer receber o cumprimento de promessas de Deus, precisa arrumar algumas coisas. Tem vezes que a gente precisa parar para arrumar algumas coisas. Essa é a parte um pouco mais pesada aqui dessa mensagem. Mas às vezes a gente precisa ajustar alguma coisa. E para quem espera o cumprimento de promessas de Deus, seguindo esses 5 passos aí, esses 5 caminhos que a gente precisa percorrer para alcançar a promessa, a gente chega lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos e cumprindo o seu dia. É quando a gente percorre